Fala, meus jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio 8, hoje super especial. Ciro Souza, o cara que transformou muita loja de planejados no Brasil, através de pessoas, processos, né? Agora o cara é coach, formado pela maior... Não sei, ele vai explicar aí, maior alguma coisa. Mas é isso, né? Episódio super especial patrocinado pelo nosso próprio marketing, né? O marketing que presta serviço pra gente, liderado por mim mesmo, né? @LucasTrindade0 vai aparecer aqui. Olha lá, ó. Em algum momento apareceu. É isso, você pode seguir a gente lá no Instagram e deixar o seu like aqui no episódio, se inscrever no canal, que a gente tá quase batendo 1000 inscritos, né? Então, clica aí, apoia a gente se você tá curtindo esse nosso bate-papo, nosso conteúdo, né? Super importante pra gente saber e ter esse direcionamento, né? Deixe seus comentários aí também. E é isso. Beleza? Cirão, seja muito bem-vindo, cara. Tô feliz demais de ter você aqui, hein, velho? Cara, que honra, que honra. Cara, primeiro quero te agradecer pelo convite, a você, pelo projeto. É uma honra enorme para mim estar aqui. É como se fosse um palco do mundo dos planejados, eu chamo da indústria da marcenaria e dos móveis finais, móveis planejados. Bom, vai lá, manda bala. Mas manda bala você, né, Ciro? Você chegou aqui já me contando que você tá com projetos novos aí, eu nem sabia dessa história. Pois é. Né? Eu te conheci num projeto de tecnologia há muitos anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, né? Você sempre foi essa referência de gestão de pessoas, gestão de projetos dentro de uma marca icônica no Brasil, né? Uma marca de 80 anos, que é a Toda Skinny. Acho que você teve uma história antes, inclusive, né? Conta pro pessoal um pouquinho aí como é que foi sua história na marcenaria, como que você começou, você é apaixonado pelo setor, não é? Conta aí pra galera. Cara, primeiro deixa eu falar um pouquinho de mim, quem eu sou, depois eu vou falar o que eu faço, o que eu já fiz e o que eu quero fazer, né? Acho que honrar primeiro quem eu sou filho de Deus, sou minha mãe, meu pai, eu preciso honrar aqui minha mãe Marieta, meu pai Valdeciro Souza, que hoje ele não está mais conosco aqui nesse mundo, está num outro plano. Sou esposo da Érica, sou pai da Ana Luísa, de 14 anos já, pai da Sofia, de 6 anos. E sou um cara feliz, sou um cara extremamente apaixonado por pessoas. Então, a minha vida inteira ela foi voltada para pessoas, né? Hoje eu me coloco como um estrategista dentro do mercado, tanto de imóveis ou de tudo que envolver esse meio para decoração, para móveis. Hoje também eu sou empresário do ramo de estética, então não tem nada a ver com móveis, mas também em paralelo eu consigo fazer essa conciliação junto com a minha esposa, que já é dessa área há muito tempo. E eu comecei em 97 no mundo da marcenaria, mas trabalhando na Léo Madeiras, para quem já é do segmento conhece. E ali eu comecei toda uma trajetória justamente para entender como funcionava esse mercado. E a partir dali foi que eu entrei para o restante do meu trabalho com os móveis planejados. Mas manda aí, Lucão, o que você precisa saber mais? Você começou em 2097. 97. Beleza, aí você fez a tua escola toda na Léo, né? Que é a marca icônica que também todo mundo conhece. Exato. Né? E aí, você se apaixonou? Como é que foi isso? Pois é. Comecei na Léo Madeiras, foi o meu primeiro emprego, vamos dizer assim. Ali eu comecei como jovem aprendiz e ali com 14 anos de idade eu comecei a vivenciar um mundo totalmente diferente do que eu conhecia, mas onde eu vivenciei e aprendi várias situações de processos, de pessoas, de atendimento, de foco no cliente, foco no colaborador interno. Então, dentro da Léo Madeiras, por exemplo, onde eu trabalhei 12 anos, eu tive uma linha de crescimento enorme. Foi o maior case de sucesso dentro da empresa, até aquele momento onde eu fiquei, em 2009. E durante aquele período, 12 anos, foram 12 anos de crescimento, onde eu comecei como jovem aprendiz e saí dali como gerente geral do centro de distribuição,
que a Léo serve toda a indústria da marcenaria aí. Até hoje é uma grande referência para todo o mercado. Uhum. Depois dali, eu fui para um outro mercado, né? Também na área de fisioterapia, estética naquela época. E depois eu entrei para o mercado de planejados juntamente com a Todeschini. Uhum. E você foi chamado para esse mercado, tipo, nessa tua formação, tu fez formação em logística, como é que foi? Eu acho que teve um negócio diferente aí no meio também, né? Sim. Então, desde o início, né, do período da Léo Madeiras, eu já entrei nessa área de logística, né, servindo a Léo, mas dentro da área de logística, distribuição, armazenagem, entregas, pós-venda. Então, eu consegui ali vincular o meu trabalho àquilo que eu gostava, que era processos e pessoas, padronização, tecnologia, né? E eu sou formado em administração de empresas, depois especializado em logística, pós-graduado em logística, e dentro dessa área onde eu consegui realmente afunilar e canalizar o meu trabalho de processos e de pessoas, né? E depois da Léo, depois de toda essa trajetória, parece que a madeira, a ferragem, ela me persegue. E aí é onde eu comecei na Todeschini um trabalho também dentro dessa área de logística, de padronização, de processos, com equipes gigantescas. Estava fazendo uns cálculos esses dias atrás e eu vi que durante toda a minha trajetória, mais de 25 anos, eu já liderei mais de 1.500 pessoas diferentes, diretamente, né? Então, dentro desse período todo de 25 anos. Então, dá para ter uma expertise legal e bacana com relação a processos, mas principalmente a pessoas, que é algo que eu sou apaixonado. Pô, você me surpreendeu ali, acho que foi no final do ano passado que você foi fazer o processo de coaching, né? Sim. Eu falei, caraca, cara, tem tudo a ver, mas eu vejo poucas pessoas do setor fazendo esse desenvolvimento para a área de pessoas. Porque o que manda dentro de um negócio, e eu aprendi isso muito com você, né? Cliente interno, né? Quem faz o negócio acontecer é o colaborador, é o cliente interno, que a gente precisa sempre cuidar, e eu falo isso para os lojistas também, né? Porque sem gente a gente não faz nada. Não existe uma empresa, existem pessoas que fazem a empresa. E aí quando você foi fazer o processo de coaching lá com a Febracis, né? Exato. Que é a maior empresa do mundo, né? Com o Paulo Vieira. Exato. Convido vocês a procurarem e tudo mais, porque, tipo, cara, é muito legal, aprendo bastante. Apesar de ainda ter um preconceito ainda sobre o coach. Sim. Né? Ainda tem muito esse preconceito no Brasil, né? Sim. Como que você enxerga isso e como que foi esse seu processo de buscar isso? Por que você buscou isso, por exemplo? Perfeito. Obrigado pela oportunidade, né? Muita gente me procura e me pergunta exatamente isso. De onde foi essa migração, o porquê disso, né? Por que surgiu isso? Então, hoje, só para explicar, hoje eu trabalho com uma empresa minha de consultoria, né? Onde eu sirvo empresas do ramo, do setor de móveis, tanto planejados, automação, e dentro disso eu consegui entender o seguinte, né? Eu tenho um propósito dentro desse mercado que faz muito sentido com o Planejado Cast, que justamente é servir, né, entregar valor, ajudar, contribuir para esse mercado, para que ele possa cada vez mais crescer e se profissionalizar, né? Quando eu entendi que era importante para mim entender um pouco mais de pessoas, por trás, na verdade, estava eu mesmo, né? Eu cheguei num momento da minha vida, da minha carreira, que eu entendi que eu precisava mudar, né? Por quê? Eu tive uma crise de síndrome de burnout, que é um esgotamento, né, profissional. Então, às vezes as pessoas elas podem até passar por alguns sintomas parecidos, mas nem sabem o que é. E eu também não entendia, né? Passei muito tempo com esse problema e eu não entendia o que estava acontecendo. Até que eu entendi depois, né, que realmente eu estava com crise de burnout.
baseado no trabalho, que realmente é um esgotamento profissional, né? Não que eu não gostasse, sempre gostei, amei, eu amo realmente trabalhar e envolver com gente, com processos, até hoje eu estou ligado com isso, mas precisava parar, respirar, precisava áreas diferentes, né, para eu poder me entender melhor. E aí foi quando eu conheci a Febracis, né? Então eu consegui fazer em paralelo muita coisa com a Febracis, sem sair desse mercado. Paulo Vieira é um meu grande mestre e mentor, então, como o Lucas recomenda, eu particularmente sou suspeito para falar, tive mais de 300 horas com o Paulo, né, direta em cursos, né, treinamentos diretamente com ele, voltado para pessoas e voltado para empresas, para corporativo também. Mas no total foram mais de 500 horas entre outros treinadores. Tem um meu coach também, o Flávio Araújo, que é um cara sensacional também dentro da Febracis, que já vem com uma gama de conhecimento, de estratégias, já foi empresário do outro ramo também de calçados e bolsas e tal. E hoje ele é dono da franquia do ABC, da Febracis. E é meu coach, meu mentor também diretamente. E dentro de todo esse tempo de Febracis, eu aprendi muito sobre mim mesmo, né? Então, conheci mais a mim, que o autoconhecimento é tudo, cara. Quando você para se autoconhecer, você parece que vê um outro mundo, né? E aí, a partir desse mundo que você se conhece, você começa a conhecer as pessoas em volta, o mundo fora de uma outra maneira, né? E tudo parece que fica mais claro, tudo fica mais aberto, tudo fica mais feliz, mas é como se fosse você nascendo e engatinhando e voltando a crescer, né? Então, isso me ajudou demais para o meu trabalho hoje, que lida ainda com muita gente, e eu consigo trazer isso para as empresas. O legal é que quando você se autoconhece, você se especializa nisso, começa a especializar também na mente humana, né? Nas pessoas, como elas agem, como elas reagem, como elas se comportam. E isso facilitou demais o meu entendimento com o trabalho de processos, com o trabalho de pessoas, principalmente com liderança, gestão, né? Porque eu tinha uma falta de conhecimento técnico nessa área, mas eu tinha uma autodidata, vou dizer assim, né? E pelo meu conhecimento de vivência, de experiência, eu acabava lidando com muitas situações que eram às vezes estressantes, mas que eu conseguia no final contornar, né? Até porque assim, eu amo problemas, problemas de operação, que na verdade é o terror das empresas, né? Isso eu sempre gostei de me aprofundar, justamente porque eu entendo que todo problema ele tem uma raiz, né? Então é legal a gente sempre conseguir achar o problema, mas resolvê-lo, mas não deixar ele simplesmente resolvido, comemorar e ir para o próximo, né? Mas entender, se incomodar o porquê que ele nasceu, né? E aí é onde eu consigo, pela facilidade da vivência, da experiência, encontrar várias raízes, e aí dessas raízes de problemas sempre tem uma sementinha. Essa semente é o que transforma a empresa. Caraca, é longe, hein? Vai longe, né? Muito. É profundo, né? A gente que é empresário está imerso na operação, olhando dentro de um ecossistema, e a gente precisa sair para olhar a semente, né? Que é o que você fala, tipo, por que isso aqui está acontecendo? Você entende hoje que a semente desses problemas, ele parte sempre da liderança? É sempre assim? Ou existem exceções, sabe? Contratação, pessoas, processo. Por que eu tô perguntando isso? Porque quando você foi fazer a parte de desenvolvimento de pessoas, eu sempre aprendi um negócio que era meio digamos assim, uma coisa enraizada, uma crença minha que era, putz, você é muito técnico,
você vai ter dificuldade de lidar com pessoas. Se você lida muito bem com pessoas, você não vai ser muito técnico de processo. E você, ao mesmo tempo que desenvolveu um papel de processos muito bem definidos, onde eu te conheci, né, na área de planejados, você é uma referência muito clara hoje, né, na América Latina desses processos, e, ao mesmo tempo, depois de liderar mais de 1.500 pessoas. Na minha crença, isso era muito, muito antagônico, né? E aí depois eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você pode se desenvolver nas duas áreas. Mas a semente de todos esses problemas das empresas, ele parte da liderança, do dono, ou como que você lê isso? Excelente pergunta, isso dá um livro, mas... Não dá bala, a gente tá com tempo aqui hoje. Perfeito, então vamos lá. Eu sempre me coloquei como uma pessoa que, como líder, enquanto líder, então eu entendo que o líder, ele é responsável pela projeção de carreira de cada colaborador dele. O que é isso? O colaborador que entra na empresa por autorização desse líder, né? O líder ele tem por missão fazer com que esse colaborador cada vez ele cresça, né? Até porque assim, o ser humano ele precisa de crescimento, né? A gente fala muito de prosperidade é crescimento. E uma hora que esse colaborador ele não consegue se ver em algum momento crescendo dentro da empresa, ele pode procurar algo fora. E aí, de repente, aquilo que a empresa dedicou tanto tempo para outras coisas e não dedicou para aquele colaborador, faz com que ele se sinta só, se sinta não importante, não pertencente a um grupo, e aí ele procura algo diferente, algo fora. E pode até ser que seja um talento, né? Nesse momento, acontece o quê? Uma preocupação da empresa, em perder alguém que é importante. Mas por que ele é importante? Porque, de repente, a empresa não conseguiu padronizar o trabalho daquela pessoa, se tornou extremamente especial aquele trabalho, e a pessoa, às vezes, é considerada até um talento pelo que ela faz. E, às vezes, nem é. Pode ser que não seja um talento. Pode ser que seja, assim, uma pessoa dedicada, profissional, mas que só executa o que pede. Tá, o trabalho foi tão repetitivo durante tanto tempo que ela parece que é uma especialista, mas não é. Acho que pode ser considerar uma especialista, porém, o que acontece? Nesse momento, onde as empresas não conseguem entender a importância do processo. Porque o processo, ele passa por padronização, né? E quando você padroniza, neste momento da padronização, você vê o seguinte, a pessoa é muito importante, porém, o processo vem antes. E aí, quando você troca pessoas, e aí quando eu falo troca, é uma pessoa que pode sair da empresa, ou ela pode sim ser projetada para uma outra função, para uma outra área, para um outro setor, ou até mesmo um outro cargo, que é um cargo de crescimento dentro da empresa. E neste momento você consegue fazer uma transição, uma migração de forma tranquila, de forma saudável, porque aquela função não está dependente da pessoa que faz aquilo, mas dependente de um processo. O processo foi definido e a pessoa executa em cima daquele processo. Exato. Tu sabe que eu aprendi muito com você em relação a contratação, a entender o comportamento da pessoa, de personalidade. Acho que você pode desenvolver um pouco mais sobre isso. E eu passei a me entender como líder também, a falar uma coisa que foi falada até pelo Gustavo no episódio anterior, que é o T-shape, né? Você é abrangente em várias áreas, que é o Tzinho assim, e você é aprofundado em uma única área, né? Eu sou influente, eu falo pra caramba, e sou bom em vendas, na área comercial e tudo mais. Não sou bom na área técnica, então eu terceirizei o técnico. A parte do BPO financeiro, a parte de gestão de processos certo. E tudo mais, cara, terceirizei isso porque eu entendi que se eu fosse desempenhar essa função, eu não ia ter o meu melhor desempenho. O que você está me dizendo é que muitas vezes o líder contrata uma pessoa, isso daí é um clássico, contrata uma pessoa
pelas competências técnicas e demite pelo comportamental. E o problema é do líder que não fez o seu dever de casa de entender o comportamento daquela pessoa para readequar nessas áreas que você falou. Ou mudar de cargo, ou mudar de área, não é isso? Perfeito. Existe uma pesquisa que 89% das pessoas que são demitidas nas empresas, elas são, o motivo raiz é por comportamento, ou seja, por habilidades comportamentais que não se adaptaram à necessidade da empresa. E cai exatamente no que você disse, Lucas, que as empresas, elas focam realmente na contratação eu preciso saber o que a pessoa vai fazer, ou seja, na habilidade técnica, né? Então, a hard skills, ela é o primeiro requisito, né? A você buscar alguém fora. Mas também, eu sou apaixonado por raízes, né? Então, eu fui entender por que disso que acontece. Então, é uma coisa que vai gerando uma cadeia, né? Como se fosse uma coisa que vai gerando outra. Lembra que eu falei sobre o momento onde a empresa fica dependente de um funcionário, de um colaborador, e muitas vezes ele é realmente uma peça importante, às vezes é um talento, às vezes é um colaborador comum que faz uma função que é extremamente necessária. E ele faz com clareza, faz com muita precisão, né? Entrega aquilo que a empresa precisa, mas a empresa não consegue padronizar, não consegue processuar aquilo que ele faz. E aí, de repente, no momento que perde aquela pessoa, se torna o quê? Uma emergência. E a emergência é em quê? Em contratar alguém rapidamente para suprir aquela necessidade. E aí a necessidade faz o quê? Com que a empresa, o gestor, o empresário busque alguém que tenha habilidade técnica para aquilo, né? E aí a habilidade técnica você vai ver aonde? No currículo. Você vai ver em quem coloca no papel aquilo que já fez, aquilo que se formou, aquilo que sabe fazer, mas aquilo está num papel, né? E muitas vezes a pessoa realmente ela sabe fazer, né? Porém, aquilo que você acabou de dizer, uma relação de habilidade técnica com habilidade comportamental. É difícil alguém com essa consciência que você tem de dizer o seguinte, ó, eu sou bom nisso, mas eu não sou bom nisso. Eu sou bom nisso, mas não naquilo. E aquilo que eu não sou bom, eu vou terceirizar, né? Eu vou pedir um complemento, eu vou pedir uma ajuda, né? Justamente porque isso é um fator de humildade, em primeiro lugar, e eu chamo de humildade inteligência. Porque quando você age com essa humildade, você acaba agindo com a inteligência de saber o seguinte: se eu especializar-me naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu tenho habilidade e que eu gosto, né, eu vou produzir muito mais, eu vou dar muito mais resultado. Enquanto aquilo que eu não tenho aptidão, aquilo que eu não gosto, né? Então, normalmente a pessoa que gosta de falar muito, né, no caso um influente como o Lucas, ele tem um afastamento sobre detalhes, sobre análise, sobre planilhas. Então tudo isso, ele tá rindo porque eu tenho certeza que isso faz parte da essência dele, né? É isso aí. E aí quando ele começa a entender, criar essa consciência, e aí vem a humildade que ele tem dentro dele, com a inteligência que ele tem e criou, ele terceiriza, contrata alguém para fazer isso, ele fica feliz fazendo o que ele gosta, que é influenciar pessoas, contatar, ser otimista, ter a visão do negócio, ser criativo, e aí coloca alguém para fazer aquela parte que é mais burocrática, que é mais organizacional, é mais detalhe, é mais de gestão mínima ali, vou dizer assim, tá? Né? E aí você consegue complementar uma coisa com outra. Tu desenvolveu muito essa parte no coach de você... Eu não te falei que eu era criativo.
Sim. Cara, Tu já faz a leitura pelo comportamental, né? exato. O coach te permite isso também, né? Sim. E é muito do que você faz também nas consultorias para as lojas. Você busca muito essa parte. Porque assim, ó, lá no... Eu sempre falo isso, todo episódio, eu acho que eu sempre puxo essa minha jornada, né? Eu acho que quando a gente fala da jornada... Acho não, tenho certeza. Quando a gente fala da nossa jornada, a gente se identifica e se conecta com muita gente que assiste a gente. Que a jornada do empresário é muito semelhante no final das contas. Tem alguns elementos que são chave, né? O elemento da coragem, de você inovar, de você ir buscar, de... Acho que coragem é o mais forte pra mim. Acho que também é porque passa muito pelas coisas que eu passei, né? De ter coragem de fazer mesmo quando ninguém acreditava. E esse pilar, você entende que esse é o pilar, tipo, chave de uma loja? Entender do comportamento das pessoas, e aí as outras coisas vão funcionar, porque parte pelo entendimento de que o empresário vai entender sobre ele mesmo. E aí o processo vem, e aí o resultado financeiro vem, e aí as vendas vêm. É parte disso? Que eu vejo, Lucas? Existem várias empresas que não têm esse conhecimento e que performaram muito bem. Até hoje performam, né? E tem outras que não têm esse conhecimento, que não conseguem sair, ficam patinando e não saem daquele giro atrás daquela mesma situação e, infelizmente, acaba, às vezes, tendo que fechar, né? Com certeza, esse conhecimento técnico, vou dizer assim, que tem base no autoconhecimento, né? Quando eu falo base, é primeiro você ter o autoconhecimento, você se conhecer, e a partir dali você começa a respeitar mais as pessoas, a olhar as pessoas com um olhar de observação, né? Então a gente começa a entender que as pessoas, elas têm suas habilidades, elas têm as suas aptidões e têm as suas limitações. Então, dentro da minha jornada com a Febracis, com vários e vários cursos, treinamentos, então eu me especializei em pessoas, não só com a Febracis, mas em outros cursos também, né? Então eu sou apaixonado pelo descobrimento da mente humana. E na prática, né? Na prática. Não parei com isso, não me acomodei com isso, porque realmente é algo que nunca vai ter fim. E sempre a gente tem a ciência, a cada dia descobre mais e mais as situações, mais habilidades e mais competências que o próprio ser humano tem e às vezes ele nem sabe que tem, né? Então, dentro de cursos onde eu fiz de treinamentos, existem ferramentas que conseguem trazer esse conhecimento, essa essência de entender as pessoas, né? Então, aquilo que você falou, poxa, mas eu não disse para o Ciro que eu sou criativo, mas eu sei que ele é. Não é porque eu conheço o Lucas, porque eu não conheço ele no dia a dia, na função do trabalho dele, dentro como empresário do setor, né, de marketing com a empresa dele, eu não estou lá com ele para saber como ele faz. Porém, dentro dessa habilidade onde eu desenvolvi com treinamentos bem específicos, onde envolve ciência, envolve muito daquilo que já foi testado, vários e vários cases aprovados e aquilo que já foi testado diretamente em pessoas e empresas. Existem hoje ferramentas, as quais eu uso, inclusive, né, para colocar isso para as pessoas e para as empresas, onde a gente entende que as pessoas elas têm comportamentos que são padronizados. Essa é a realidade. Uhum. Né? Então, existem fatores de padrões, vou chamar assim, são traços de personalidades que se enquadram diretamente em padrões. Né? Então, quando você desenvolve esse conhecimento, fica muito mais fácil de você gerir as pessoas, de você conviver com as pessoas. E aí, por exemplo, voltando no exemplo do Lucas, a tua habilidade de falar, ela automaticamente ela te traz uma criatividade, entendeu? Não é que eu sou guru, é porque é um padrão, entende? Então eu consigo hoje, com base em vários e vários treinamentos, um dos treinamentos que eu fiz, esse nem foi junto com a Febracis, mas foi de forma paralela,
entender como o corpo explica. Então, não só aquilo que a pessoa reage, né? Mas também como que o corpo humano, de forma realmente, a pessoa como ela, só os traços de corpo dela, realmente, traços corporais, que a gente consegue já entender o que está por trás daquele ser humano, né? De um padrão. O que eu tô falando agora, Ciro? Não, por exemplo, Aqui, ó. Ops! Exatamente. Então, assim, o corpo fala muito, né? Aham. E os traços das pessoas, elas trazem padrões que já mostram qual é a personalidade dela, dentro de qual tipo de padrão, entendeu? Aham. Então, eu consigo... Uma vez eu contratei um colaborador antes da entrevista. Como? Eu precisava de um perfil, né, de colaborador, e aí eu vi, tinha habilidade técnica, que estava no pré-requisito, e eu tinha vários candidatos, eu selecionei pelos currículos, e aí, no momento para chamar para entrevista, esse colaborador, que era um dos candidatos para vir para a entrevista, eu fiquei observando ele antes de começar a entrevista, ou seja, ele parou o carro dele, vou ser bem específico, ele parou o carro dele, eu estava fora da empresa, do lado de fora, dentro do meu carro, e aí eu vi quando o carro parou, e aí a pessoa saiu, eu vi pela pessoa que era, já conhecia pela foto, eu vi que era o candidato. E aí eu fiquei observando de longe o andar. E aí pelo andar eu já entendi o comportamento dela. Nossa. É muito louco, né? É muito louco. E aí depois eu observei mais para ter mais precisão, né? Ele foi para a recepção da empresa e aí aguardou, falou com duas pessoas e eu fiquei observando e aquilo só foi me confirmando, né? Então quando eu fui para a entrevista, aí eu fiz a entrevista de fato, né? Mas assim, era só para confirmar o comportamento que eu precisava. Que justamente quando eu tracei o perfil de habilidades técnicas, eu também já tracei qual era o perfil comportamental para aquela função. Né? Isso é algo que é muito difícil das empresas conseguirem entender e colocar isso em prática, né? Sem um treinamento de desenvolvimento nessa área, Pois né? você ter um especialista, né, para poder entender melhor isso, porque isso traz vários e vários benefícios, né? Mas, ó, quem já tá com a empresa em andamento, tipo, ó, o cara que tá assistindo a gente aqui, o empresário que tá assistindo a gente aqui, já tem pessoas nas áreas, já tem uma empresa e tudo mais. Acho que tem... vou fazer uma observação e logo em seguida uma pergunta em relação a pessoas. A primeira observação que eu faço é quando você falou sobre a pessoa certa no lugar certo. Top. Né? E muitas vezes a pessoa certa, com o comportamento certo, mas está no cargo errado, ela foi, né? Ela está alocada, tipo, uma pessoa mais dinâmica, criativa, está na área financeira. Ou então vice-versa. Perfeito. Tá? E você falou que o processo vem antes da contratação das pessoas. Certo? Sim. Num detalhe que você falou sobre a pessoa que... O empresário que não entende nada disso, mas já tem um faturamento legal, já lucra, já tem uma jornada muito interessante, sabe o que eu observo? E aí você pode corroborar ou não com o que eu vou... Minha análise subjetiva aqui, tá? É que quando as coisas começam a dar errado, ele não sabe como agir, porque aquela estrutura de sucesso não foi mapeada, aquele processo não foi mapeado. As coisas vão dando certo empiricamente. Tipo assim, tá dando certo. E aí eu continuo fazendo. Tá, mas e quando dá errado? Onde é que você corrige? Quais são as peças que você mexe? Quais são os processos que você arruma? Se você não tá mapeando o teu sucesso, que é o sucesso deixa rastro, né? Tem processo, tem um padrão também de sucesso, certo? Certo. É ótimo isso, né? É maravilhoso, porque eu tô atrás dele. E aí, você vê que a pessoa não sabe agir. Então, só uma observação. Pergunta, o cara que já tá nessa jornada, a empresa dele já tá dando certo, e ele não tem um processo super bem definido, mas ele entende que ele tem as pessoas. Como que ele faz essa virada de chave? Se o processo vem antes, a pessoa tá lá, tá? E aí, e agora? O que ele faz? Dica.
escreva o máximo que você puder daquilo que já existe. Se aquilo está dando certo, escreva. Põe no papel, digita, e aí você pelo menos tem algo por escrito de como funciona. Uma dica prática, né, de fazer isso para quem não tem nada por escrito, nenhum processo base dentro da empresa e já trabalha, às vezes já performa até bem, mas ainda não parou para analisar ou para dedicar esse tempo, peça para as próprias pessoas que ali trabalham, para elas escreverem o que elas fazem, daquilo que funciona. Às vezes as próprias pessoas vão te ajudar, né? Mesmo que elas não são especialistas em processos, em fluxograma, em POPs, né? Procedimento operacional padrão, mas elas sabem o que elas fazem, né? E é legal porque quando você faz isso na prática, você acaba entendendo que as pessoas, nem mesmo elas, nunca pararam para analisar o que elas fazem. E aí quando elas começam a dedicar o tempo para escrever, eu já vi várias e várias situações, vários casos de gente que funcionário, colaborador, que às vezes murmurava, reclamava que não tinha tempo para fazer o trabalho, que a empresa às vezes explorava. E aí quando você fala para colocar no papel o que ele faz, é muito louco, porque aí a pessoa fala assim, poxa, eu achei que tinha muito mais. E não é muita coisa às vezes, né? Mas quando ela coloca no papel, ela vê aquilo que ela deve fazer e aí, de repente, ela começa a ter um nível de consciência um pouco maior para entender o quê? Que às vezes o problema está nela, de organização do tempo, organização da rotina, organização do próprio trabalho. E aí, essa mesma pessoa, além dela ajudar a empresa em escrever algo que ela faz, ela começa também a se policiar, a se organizar melhor, a se planejar melhor, a executar uma tarefa, uma função que é da empresa e que não é dela. Ela só é um instrumento. Ela saindo dali, aquela tarefa ela deve continuar, independente de quem seja, né? Então, é legal porque, assim, isso que eu estou falando é uma dica prática, né? Nossa. Qualquer empresário, qualquer gestor pode colocar isso para funcionar hoje mesmo, amanhã, e que funciona muito, né? Então, deve ter muita gente aí observando, aí vendo, já caindo fichas aí que, poxa, tanto como empresário, como gestor, como colaborador, que isso funciona na prática, entendeu? É uma dica simples. Cabeça foi longe agora. Não precisa nem levar um especialista para poder fazer. Claro, eu como especialista, acabei com a minha empresa de consultoria, trabalhando diretamente em outras, a gente consegue fazer uma padronização mais... Em outras empresas, né? Específica, né? Então, aí entra fluxograma detalhado, né? Porque aí você pode colocar o próprio fluxograma de uma tarefa, ou melhor, de uma função ou de uma operação inteira dentro de um fluxo, onde são aquelas caixinhas, os pontos de decisão, né? Onde você tem que tomar decisões. Se ocorrer isso, eu devo fazer o quê? Né? E se não ocorrer, o que eu devo fazer? Então, no fluxo, a gente consegue colocar isso de uma maneira prática, né? Bem didática, para qualquer um que for lá e analisar e ver, consegue colocar isso dentro do trabalho, né? Então, ajuda muito no dia a dia. Cara, minha cabeça foi longe agora que você foi falando. Eu tenho um processo definido, ele tá no papel, já foi digitalizado e está em processo de implantação num sistema que eu uso chamado ClickUp, que é tipo um Trello. Acho que Trello o pessoal consegue entender melhor, que são aquelas colunas em que você vai andando os cardzinhos, tem as atividades, os papéis e responsabilidades, os responsáveis, as datas e tudo mais, né? Isso. E aí você foi falando, eu fui entendendo os processos, tal. Sabe onde é que eu cheguei? Eu cheguei até no investimento do meu negócio, né? Teve uma frase que o Flávio Augusto me falou uma certa vez, me falou não, né? Mas ele falou uma certa vez que ficou muito na minha cabeça isso, que ele vendia muito bem, e aí em determinado momento ele ficou, entre aspas não, ele ficou de saco cheio do negócio dele e falou assim, ó, agora eu posso parar aqui, né? Tipo, não precisa mais vender mais, não precisa mais pôr operacional, tal,
e parou de fazer aquilo que ele fazia bem na época lá, que era a parte comercial, a parte de vendas e tudo mais, parou de vender, começou a delegar isso. O que aconteceu? O faturamento, as vendas começaram a cair, e aí ele viu que era não mais do que uma arrogância do tipo, aquilo tudo que me fez chegar até aqui, eu tô de saco cheio? Como assim? Né? Opa, volta ali e continua fazendo aquilo que você está fazendo, né? Então, perceba que na minha empresa, nas minhas empresas, né? A gente tem mais de um negócio hoje, mas o que me fez chegar até aqui foi um determinado comportamento de reinvestimentos e tudo mais. E eu agora me peguei pensando aqui rapidamente que eu tô com vontade de cessar um pouquinho esses investimentos. E aí já abafei esse pensamento do tipo, cara, foi isso que me fez chegar até aqui, eu preciso continuar fazendo para chegar onde eu quero chegar, reinvestir, melhorar os processos e tudo mais. Preciso continuar melhorando os meus processos operacionais, criar mais ainda padrões para eu conseguir escalar e vender mais com a mesma qualidade, né? Eu acho que falta isso muito, esse comportamento para as empresas, né? Perfeito. Eu acho que esse exemplo do Flávio é um exemplo bem prático hoje no dia a dia, em qualquer mercado, porque muitas vezes em quem já performa bem, né? Chega no momento, às vezes, que, poxa, acho que eu preciso fazer algo diferente, ou eu parar de fazer aquilo para mim poder descansar, ou para ter mais tempo, ou para fazer outras coisas, né? E aí, de repente, não consegue entender que, puxa, tudo aquilo que ele fez, ele pode ser replicado desde que já tenha sido testado de uma forma mais padronizada. Claro, existem várias e várias situações, e aí muita gente vai ouvir e falar, mas também não dá para padronizar tudo. Realmente não dá, né? Mas você não consegue padronizar exceções. Então, o processo é processo, a exceção é exceção, né? Mas no momento que você começa a colocar no papel um processo, você começa a entender o quê? Puxa, eu lido com um monte de exceção, às vezes, do dia, e essas exceções é o que me tomam tempo, né? E aí, se eu focar a energia no que é padrão, eu já ganho 80%, entende? Mas, eu acho que a maioria das pessoas que tem esse pensamento do tipo, mas é exceção, não dá para padronizar, porque você está querendo arrumar uma desculpa para você e fugir daquilo que você deveria estar fazendo, que eu duvido que você tenha um procedimento operacional padrão tão redondinho que não tenha mais nada para mexer aí. Acho que a maioria das vezes é isso, né, cara? Você fica contando essa mentira pra você, né? Eu tenho uma frase que eu uso bastante no meu bordão, não existe nada perfeito que não possa ser melhorado. Então, tudo pode ser melhorado, né? Então, eu sou obstinado por melhoria contínua, né? Então, onde eu estudei, me especializei pelo IMAN atrás, em 2005, 2006, justamente porque era uma instituição extremamente renomada, recomendada no Brasil, até hoje como uma referência em logística, em operação, em supply chain. Inclusive, até hoje é o que traz todas as referências que nascem no mundo aí fora, que é o que traz para o Brasil, vem pelo IMAN, né? Então, ali eu tive mentores, todos os professores ali, eles são consultores, já eram consultores. Então, para ser um mentor, um professor dentro do IMAN, a pessoa ela precisa já entregar de cara um monte de trabalho prático, né? Então, vincula uma coisa com outra, porque isso no dia a dia facilita demais. Existem várias missões que eles chamam, onde eles vão para o Brasil inteiro e para fora. E aí para fora eu falo, eles vão para Israel todo ano, vão para o Japão todo ano, vão para a China todo ano, vão para a Itália todo ano, para a Alemanha todo ano, para a Áustria todo ano, para os Estados Unidos todo ano, para buscar aquilo que está nascendo, aquilo que está começando lá e que já deu certo, para trazer isso para o Brasil. Então isso já é uma essência minha que eu aprendi com esses caras, e aí é onde eu volto justamente no quê? Quando você tem o foco no padrão, é como se fosse um Pareto, né? Ou você foca 80 ou você foca 20. Não tem jeito, pode parar e analisar. E aí cai muita ficha nessa hora, porque as pessoas, às vezes, o próprio colaborador, e muitas vezes é aquele que mais reclama, que não tem tempo. E às vezes é
é a pessoa que produz só 20%. E não consegue entender onde que vai os 80%. E às vezes está justamente na falta de padronização, na falta de gestão do tempo, né? Mas dentro do trabalho dele, de uma rotina planejada, de uma organização. Tem pessoas que são muito assim, quando eu falo, a gente falou um pouquinho de comportamento humano, e eu disse sobre fatores que dividem as pessoas em padrões. Existem pessoas que têm habilidades maiores para se organizar. Existem pessoas que têm habilidades menores para isso. Eu. Pois é. É normal para quem é mais falante, né? E aí, rapidamente, assim, eu posso dar algumas dicas para as pessoas depois, assim, os empresários que estão assistindo aí, dentro dos seus mercados, das suas lojas, dos seus colaboradores, do seu hall, até os gestores também, com as suas equipes, que são dicas práticas para você entender o que cada colaborador vai te entregar. Porque eu também sofri muito com isso, Lucas. Já liderei mais de 1.500 pessoas em mais de 25 anos, mas eu falava assim que eu dava murro em ponta de faca. Porque eu sempre acreditei que a pessoa poderia performar melhor. E não entendia que as limitações comportamentais, elas limitam, né? E porque eu me baseava em mim, eu me adaptava muito para eu poder conseguir fazer um pouco de tudo com excelência, até porque eu precisava entregar isso para as empresas, entregar isso para os colaboradores como líder, dar exemplo. E na real, no dia a dia, as pessoas elas não têm essas habilidades, às vezes, de adaptação durante muito tempo. Então, elas vão até aonde o teu comportamento é limitado, né? E quando eu falo limitado, a pessoa não consegue ir além? Sim, que tem que se trabalhar um outro lado, que é um lado de flexibilidade, de autoconhecimento, de acompanhamento, né? É como se fossem fases que a pessoa consegue crescer, né? Então, se você quiser, daqui a pouco eu dou algumas dicas aí. Não, pessoal, já manda bala já. O pessoal manter aí essa relação aí com o podcast. Acho que... Porque, ó, eu peguei um gancho aqui seu sobre isso, é o mesmo assunto. Tipo assim, eu sou uma pessoa que fala mais, que tem um comportamental já para essa parte mais criativa, igual você falou aí, beleza. Eu consigo passar um determinado espaço de tempo me adaptando para olhar tecnicamente para a planilha, para tomar decisões gerenciais, olhando o número, tal. Mas aquilo ali, cara, tem que ser curto no dia. Porque se eu ficar 3 dias, para mim um dia já é ruim, cara. Já me deixa deprimido e eu fico mal, a energia baixa, fico até doente, é sacanagem. Mas pode chegar nesse nível, tá? Eu na minha mentoria, que eu faço, sou mentorado por um grupo de empresários lá de Alphaville. Beleza, aí foi engraçado, né? Teve uma mentoria só de finanças. Legal pra quem, né? Cara, 1 hora eu tava me remoendo na mesa, cara. Não tava aguentando mais. Era tipo, eu tava agoniado, querendo sair. Começa a me dar mal-estar físico. Chega a ser físico, de tão incomodado que eu fico, sabe? E aí, a pergunta é, nessa questão de adaptação, como que o empresário consegue olhar para os colaboradores dele, perceber esse negócio para poder fazer as viradas de chave, entendeu? Primeiro ele tem que olhar para ele, para depois olhar para o colaborador, ou ele já chega na empresa já implantando alguma ferramenta para identificar e depois ele muda a si mesmo. Como que é isso? Legal, eu posso dar algumas dicas práticas que qualquer pessoa consegue parar, se autoanalisar, e aí quando começa a se autoanalisar, ela fica mais segura de também olhar para o próximo, né? E aí, às vezes, isso vai ajudar até relacionamentos de casais, que tem muito problema, às vezes, e é só por conta de conhecer um ou outro e, às vezes, só se autoconhecer. Eu quero que tu conte aquele case que tu contou pra mim, cara. Puxa, depois você conta essa, vou deixar aí. Não, legal. Vai lá, manda as dicas. Então vamos lá, só vou dar dica agora se a galera dá like. Como é que é? Quem vai dar o like? Deixa o like aí, se inscreve no canal pra deixar o apoio no mais. Ó, isso é super importante pra gente saber que vocês estão gostando do bate-papo aqui, que vocês querem mais conteúdo, né? Então manda aí, ó, custa nada, dá um clique aí que é coisa rápida e ajuda a gente.
Perfeito, vamos Boa. lá. Bom, dentro dos treinamentos onde eu fiz, me especializei, enfim, eu conheci sobre metodologias de comportamento humano, onde envolve psicólogos e psicanalistas e pessoas realmente que tiveram um estudo, uma referência e que trouxeram teorias que foram validadas, né? Uhum. Por exemplo, a teoria DISC. Então, para quem não conhece, a teoria DISC, ela é uma teoria de Wilton Moulton Marston, um psicólogo e psicanalista norte-americano, que criou isso. Inclusive, ele foi o criador da Mulher Maravilha, da Máquina da Verdade. Então, é um cara que foi assim, ficou na essência do descobrimento, né? E ele foi chamado, inclusive, para fazer um trabalho onde ele foi descoberto para o exército norte-americano, onde lá eles perceberam o seguinte, né? Os comandantes do exército, numa fileirada de soldados, um comandante dava um comando, né? Então, um general, um comandante mesmo, ele dava um comando para, sei lá, para 100 pessoas que estavam ali enfileirados, e aquele comando, ele era interpretado de 4 formas diferentes. E aí eles começaram a entender isso e eles viram o quê? Poxa, eu dou o mesmo comando, eu falo uma vez só, e aí viro, na hora das pessoas executarem, uma parte entende de um jeito, outra parte entende de outro, outra parte entende de outro e a outra entende de um outro. E aí foi quando chamou o Wilton Moulton Marston para fazer esse trabalho, e aí ele identificou o quê? A teoria DISC, né? E aí passa por fatores comportamentais que definem padrões de personalidades. E esses fatores, eles determinam a forma com que você vai se comunicar. Então a comunicação é uma chave para o negócio. Inclusive eu vou fazer um treinamento para uma empresa, mês que vem agora, focada justamente em interpretações de reações de pessoas. E aí é uma empresa que está focada justamente, esse negócio vai ser para 30 vendedores, para usar isso na prática do dia a dia com os clientes, né? Então, onde você entende o quê? Dependendo da sua comunicação, você atinge só um fator daqueles perfis. Dos 4. Dos 4. E aí, normalmente, o que acontece? A pessoa, ela comunica de acordo com o perfil dela. Então, aquilo que eu falo desde o início, quando você se autoconhece, você começa a entender como o outro funciona. Quais que são os 4 fatores aí? Vamos lá. Diz que, na verdade, é um acrônimo, né? Que tem DISC, D de dominância, I de influência, S de estabilidade, porém em inglês começa com S, e C de conformidade, né? Então, o que quer dizer esses 4 fatores? Tem as suas características, né? Então, a pessoa que ela tem dominância alta, na verdade, sim, é importante dizer o seguinte, tá? Os psicólogos de plantão aí, observem aí e pode twittar e ficar à vontade. Mas os dominantes em alto, né? Todos esses fatores, os 4 fatores, todo ser humano tem, tá? Todos nós aqui presentes, todos nós temos os 4 fatores. O que muda de um para o outro é justamente o fator, é como se fosse uma equivalência, né? Não é uma porcentagem, mas é uma equivalência mais alta, média e baixa, tá? Então, normalmente quem tem a equivalência de dominância mais alta é uma pessoa mais direta, mais focada para resultados, Mandona. mais mandona, né? Ela pode ser confundida como agressiva, como arrogante, né? Mas ela é uma pessoa que ela precisa de pouco para poder agir, né? Isso é interessante para algumas funções e para outras às vezes não, né? E é onde eu consigo colocar isso dentro das empresas de acordo com cada necessidade. Por exemplo, o I é o I da influência, né? Então o Lucão aqui é um cara extremamente influente, né?
Então, a influência dele é alta. Não quer dizer que ele não tenha os outros fatores. Ele tem todos. Mas a influência ela se coloca de uma maneira mais visível, né, no dia a dia dele. Pode ser que ele tenha, depois da influência, um outro fator alto também, que é a própria dominância. E é o que faz ele mesmo focar em resultado, em focar para já, em querer ser direto, em querer algo mais novo, né? Então, o dominante também ele gosta de desafios, né? Então, isso é interessante para quem já está se associando. Meado de julho, vou saltar de paraquedas, velho. Tá vendo aí? Top. A minha mulher, que é mais estável, conforme, tá louca, né? Tá vendo? Não quer risco. Ele já tá pegando aí, tá vendo? Então, o influente, normalmente, ele quer o quê? Ele precisa falar, né? Então, o dominante, ele gosta de contato. Ele precisa... o influente mais alto, e aí, alto, quando eu falo... a partir da metade para cima, e quanto mais alto, isso a gente consegue entender por onde, tá, gente? Existem ferramentas, e eu tenho eu sou especialista para justamente aplicar essa ferramenta, entender na prática, e aí colocar de uma forma visível para a pessoa entender isso, né? Então eu faço análise de perfil comportamental baseado justamente nessa ferramenta, né? Além da leitura que eu consigo visualizar hoje pelo conhecimento empírico, mas é claro, seria uma irresponsabilidade minha poder sair julgando ou rotulando as pessoas, né? São tendências, né? São tendências comportamentais baseadas nas pessoas. Na prática, olha só, vê se eu tô errado. O influente é aquele teu vendedorzão que mais vende, provavelmente. E é o cara que mais dá problema no projeto. Pois é. É tipo isso, que é um cara que é menos conforme, que não pega o detalhe, que, putz, ele faz de tudo para poder vender, mas não tá tão preocupado com o projeto assim. Pode ser isso? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Por isso que tudo pode, né? A gente, como um analista e especialista em comportamento, a gente nunca pode julgar ou dizer que é ou que não é. É assim e acabou, não pode falar isso. Não são rótulos, né? Mas se você tem aquela pessoa que fala muito, tá na tua área financeira, ela tá no lugar errado, tá sofrendo lá. Pois é. Aí o dominante dele tá subindo, percebeu? Ele quer ir direto ao ponto. É isso aí, viu? É isso aí. Vamos lá, vou falar da influência, depois a gente volta para terminar essa questão do acrônimo. Boa. A influência normalmente é o que ela é? Ela gosta de falar, ela gosta de extroversão, de contatos, né? E aí entra o quê? A parte emocional, criativa, otimismo, é a pessoa que fala assim, não, fica tranquilo que vai dar certo, não tem jeito, a gente vai conseguir, fica tranquilo. Não, mas vai dar, fica tranquilo. Ele é super otimista, ele gosta de contato, gosta de gente e vai para cima. Aí vamos pro S agora, já é um perfil diferente, né? E depois eu tento explicar de uma forma simples como entender um pouco mais de cada um. Mas o S de estabilidade, ele está voltado para quê? Para a harmonia, né, de pessoas. Né? Normalmente quem tem um S mais alto, né, uma estabilidade mais alta, ela está voltada para quê? Para não ter conflito. Né? É uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila. Ela também gosta de falar, porém menos do que influente. Se ela tiver uma influência mais baixa do que a estabilidade ela subindo, ela automaticamente mostra que a pessoa ela é muito preocupada com o outro, né? E aí ela quer com que as coisas funcionem sem ninguém estar com prejuízos ou com problemas. E ela é voltada muito para futuro, né? Mas no sentido de quê? De planejamento, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, o influente é algo criativo, o dominante é um cara de resultado, o estável é um cara de planejamento. Porra, mas não poderia ser exatamente a mesma pessoa? Pode, como eu falei, todo mundo tem esses mesmos fatores, só que em intensidades diferentes. Mas o estável mais alto, ele é muito voltado para o momento dele. Então, ele precisa de reações que vão dar futuro para ele. É aquela pessoa onde você está numa reunião com, sei lá, com 10 pessoas, e aí você pede opinião, você escolhe alguém,
e aí você escolheu a pessoa errada se ela é estável para falar, porque ela não estava preparada, ela não foi informada sobre aquilo com antecedência. E neste momento, o estável, dependendo da sua intensidade, eu já vi estáveis aonde travam de verdade, travam de não conseguir falar uma palavra se aquilo ocorreu de uma forma imprevista, né? Mas você tem habilidades do estável que poucas pessoas de outros fatores conseguem, que é o quê? Planejamento de uma forma muito segura, porque ele vai analisar muito as inconsistências ou aquilo que pode acontecer, e se der errado isso, o que pode acontecer com aquilo. Ele consegue analisar o futuro de uma maneira mais clara, claro, de uma maneira que ele precise do tempo dele. É aquela pessoa onde você fala assim, sexta-feira à tarde, acabando o horário do trabalho ali, tá todo mundo se reunindo, e aí o pessoal quer ir embora, e fala assim, pô, vamos juntar todo mundo, vamos lá pro barzinho, vamos tomar um suco. Aí o estável fala assim, hoje? É agora? Agora? Não. Porque ele não foi informado com antecedência, ele não se preparou. Já o influente não, ele vai embora na hora que desejar, que chamou, tá junto. Vamos pro C agora, que é o conforme, tá? O conforme, ele é o fator de, como diz a palavra mesmo, conformidade. Ele precisa estar conforme a alguma coisa. Uhum. Então, ele analisa o quê? Fatos e dados. Ele é voltado para aquilo que já aconteceu e se faz sentido o que está acontecendo agora. Então, as suas habilidades naturais estão muito voltado para a organização, para análise, né? Então, quando o Lucas falou uma falta de aptidão para análise, para organização com planilhas, para o nível de detalhe apurado, mostra exatamente uma conformidade mais baixa, que é totalmente natural para quem é influente. Então, normalmente, quem tem o I mais alto tem o C mais baixo. Normalmente, não quer dizer que isso é uma regra, tá? Eu conheço pessoas que têm isso de uma forma bem equilibrada, né? Mas às vezes tem conflitos internos. E quem tem normalmente um D mais alto, de dominância, eles têm um S mais baixo e vice-versa. O meu D é o meu C. É a parte mais baixa da vida, assim. Eu sou muito... Pra mim é muito fácil... Cara, do nada, minha mesa tá organizada hoje. Passou 2 minutos, ela tá completamente zoneada, papel pra tudo que é lado, fio e... Cara, uma loucura, né? E eu já entendi isso, e aí o que você tá falando sobre me condicionar, e eu vou me condicionando a deixar aquilo ali arrumado. Só que eu preciso pôr muita energia, saber? Isso que o Lucas tá falando é uma adaptação, né? Isso é chamado de adaptação. O que é isso? Como eu falei, todo mundo tem os mesmos fatores, intensidades únicas e pessoais, e dependendo da situação, isso se dá muito no mercado de trabalho, né? E eu faço muito isso nas análises comportamentais diretas com as pessoas, no mapeamento, onde eu faço direta devolutiva, eu faço um trabalho de devolutiva comportamental especializada para a pessoa, né? E aí, se for da empresa, eu volto aquilo para a empresa. Se for pessoal, é para a pessoa. Faço com casais, inclusive. E aí você vê o seguinte, né? Aonde que a pessoa, às vezes, está se adaptando, né? Às vezes, por exemplo, pode ser um dominante muito alto, né? Então, focada para resultado, para direção, para ser rápido, né? A mulher mandona. E às vezes tem um parceiro, tem um cônjuge, tem uma mulher, uma esposa um pouco mais calma, mais tranquila, né? Ou às vezes a função que faz no trabalho exige que seja mais devagar. E aí a pessoa acaba tendo que se adaptar para aquilo em determinados momentos. E aí existem várias formas de você entender isso, mas eu vou colocar aqui para as pessoas entenderem um pouco mais na prática. A adaptação ela é flexível para todo mundo. E, na verdade, todos nós nos adaptamos o tempo inteiro ou em determinados momentos, né? A diferença é o quão eu consigo me adaptar durante determinado momento, determinado período, né?
Então, alguém conhece a história do Coringa, né? O ator que fez o Coringa. Isso é uma história real, né? Você pode pesquisar. Onde era um cara do bem, super do bem, né? Que foi convidado para fazer o papel. Ele topou por conta do profissionalismo de fazer um papel dentro de uma peça, de um filme. E aí ele teve que se adaptar para ser o cara mau. O Coringa não é do bem, né? Vilão. É um vilão. Só que o ator ele é um cara extremamente profissional. E ele se adaptou para aquele papel. E aí, de tanto que ele se adaptou, ele entra no personagem, né? E aí aquele personagem não sai dele. Ele começa os ensaios, as gravações, e normalmente quem é ator, né? Então se dedica, os melhores atores, se dedicam de forma profunda para entender como o personagem funciona, e aquele papel vira uma realidade durante o momento que está gravando, que está fazendo aquilo, né? Então, esse ator, ele entrou de forma profunda, acabou-se tudo, né, a parte das gravações, só que ele continuou com o papel de Coringa. Então ele ia para casa como Coringa, ele falava com as pessoas como o Coringa, né? E como eu falei, o Coringa não é do bem, só que ele era um cara super, super do bem, né? E aí ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele, né? Então é como se fosse, a gente nos treinamentos a gente mostra isso de forma mais clara, como se fosse um elástico, aqueles elásticos alguns chamam de liga, né? Liga de amarrar dinheiro. Isso. Que ele tem uma forma, né? Você coloca ele na mesa e aí a adaptação é o quê? É você ir esticando, aí você ir abrindo esse elástico. Uhum. Quando você solta, ele volta, né? E aí de repente você vai se adaptar novamente, você volta a esticá-lo. E aí quando você solta ele já está um pouquinho maior, né? E aí você vai voltando ele, abrindo e deixando ele, abrindo ele. Daqui a pouco ele já está numa forma diferente do que era a original, né? A adaptação de forma, como posso dizer, não funcional, né? Isso tanto na empresa como em casa, família e tal, traz o quê? A pessoa ela muda a forma dela. É como se fosse esse elástico. E aí ela vai se moldando de uma maneira onde a gente chama de o ambiente exige, o momento exige, as circunstâncias, o trabalho, a casa, né? Os familiares exigem, o chefe exige, né? Os liderados exigem essa adaptação e a pessoa vai se moldando. Só que em determinado momento o que acontece? Esse elástico, de tanto que ele se molda, que ele abre e fecha, ele abre demais e estoura. É o que aconteceu com o Coringa, onde ele, fatalmente, ele teve um fim mesmo de se suicidar, porque não entendia mais quem ele era, justamente o excesso de adaptação que foi muito forte para ele e ele não conseguia mais entender o que estava acontecendo com ele. O limite da adaptação, né? Exatamente. Ele foi além do limite, né? Um pouquinho abaixo do limite é o que você está falando, por exemplo, da síndrome de burnout. Exatamente. A pessoa começa a ficar infeliz, deprimida, uma série de consequências no final das contas, né? É isso aí. Existem vários sintomas que você consegue perceber no dia a dia, e um dos sintomas é exatamente esse: um esgotamento físico, esgotamento mental, né? Um esgotamento de nível de paciência, né? Onde a pessoa, às vezes, ela não consegue entender o porquê que ela está tão irritada, né? Então, dentro... Você sabe que eu tenho um sinal de esgotamento antes de dar ruim, teoricamente? Meu olho começa a tremer, cara, na pálpebra. Isso é um sinal, né? Minha paciência também. Tem a ver, são sintomas, são sinais, e é legal isso, né? Que as pessoas, a gente consegue ser o próprio, vamos dizer assim, um próprio analista de nós mesmos, se a gente começar a só parar para se observar, né? Então, normalmente, o que acontece? As pessoas que têm, hoje em dia, existem várias pessoas com problemas de doenças psicológicas, mentais, né? E às vezes nem sabem, nem conseguem entender os sintomas.
Mas normalmente acontece. Só para ter um norte rápido aqui, sobre depressão, que é uma doença, né? Uhum. Que muitas vezes ela é confundida às vezes com outras coisas. Uhum. A ansiedade é um outro fator, um outro foco, né? E aí o estresse. Então, eu hoje consigo colocar isso de uma maneira mais prática. Não sou psicólogo, não sou médico, né? Então, é importante procurar. Quem tem sintomas, é importante procurar especialistas médicos para poder dar diagnósticos e tratar isso. Mas normalmente acontece, são excessos, né? A depressão está voltada para excesso do passado, Uhum. né? Então, as pessoas normalmente que têm esses sintomas de depressão, elas têm um excesso no passado, que são pensamentos, sentimentos do passado, né? Assim como a ansiedade é um excesso de futuro, né? Então é fácil também dessa forma, porque, poxa, normalmente a pessoa ansiosa, ela está preocupada com o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a uma hora, com o dia de amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem, né? É um excesso do futuro, né? E... eu queria que tu contasse do caso do casal, porque a gente tá falando muito de business, assim, né? Uma das chaves da minha mudança de mentalidade de empresário foi entender que a empresa não é dissociada da minha pessoa física, né? Eu preciso estar muito bem equilibrado nas esferas da minha vida para que a minha empresa funcione. Se eu estou bem com a minha mulher, minha empresa vai funcionar melhor. Se eu estou bem com Deus, né? Eu sou católico. Se eu estou bem frequentando a igreja, indo à missa, orando e tudo mais, minha empresa vai bem. Se eu estou cuidando da minha saúde, minha empresa vai bem, porque eu consigo trabalhar melhor, né? O olho não treme e tudo mais, né? Se eu estou bem com a minha família, cara, olha só o quanto de área. Então não dissocia. Isso foi uma mudança muito importante. E aí você tem um caso de um casal. E aí, o que rolou? Perfeito, vamos lá. Essa é muito boa. Deixa eu só fechar essa parte dos excessos. Eu falei do excesso do passado, excesso do futuro, e o estresse normalmente são sintomas que trazem um excesso de presente, né? Então é a pessoa que às vezes está realmente muito atarefada, ela está com várias responsabilidades. Normalmente o empresário ele tem muito disso, né? Então, são situações que acontecem durante o dia, onde ele está ali atendendo o cliente, o funcionário está precisando de outra coisa, o fornecedor quer uma situação, quer uma resposta, e aí são excessos de situações presentes, onde acaba trazendo um estresse. Mas voltando agora para a questão dos casais, dentro das teorias onde eu aprendi, eu falei da teoria DISC, que é uma das, né? Mas existe outra teoria chamada, por exemplo, tipos psicológicos de Jung, né? Jung é outro psicólogo, psicanalista, que também criou uma teoria chamada tipos psicológicos, que ele trata do quê, né? Entender o como a pessoa ela é mais voltada para extroversão, para introversão, para sentimentos, para pensamentos, como ela percebe, como ela age de forma natural, né? E aí você consegue entender o porquê dos porquês, né? Então Jung foi muito profundo nisso. Dentro do meu trabalho também de análise, nessa ferramenta a gente consegue também trazer de uma forma clara para a pessoa entender como que ela funciona, né? Basicamente é um questionário onde a pessoa preenche e aí a partir dali sai um resultado, um relatório de quase 40 páginas sobre a pessoa. A partir do momento que sai o relatório, a pessoa acaba entendendo que, puxa, é aquilo que ela é, mas ela nem sabe, né? E aí eu começo a entender mais do que a pessoa, como ela funciona. É muito engraçado, porque aí você começa a colocar na prática, a pessoa começa a entender. Tipos psicológicos, ele traz muito disso. E aí eu volto para o casal, porque eu justamente queria pegar esse gancho, porque é um dos problemas de casais. Nesse case onde você sabe do caso, as pessoas, esse casal, ele tinha o quê? Um marido onde ele era mais conforme e era mais introvertido, e aí voltado mais no tipo psicológico de olhar para si mesmo, recarregar as tuas energias de forma mais
individual, olhando para si. E aí, no trabalho dele, o que acontecia? Ele estava se adaptando para fazer o contrário, porque a função dele era totalmente diferente disso. Ele tinha que se comunicar muito, liderar pessoas o tempo inteiro, onde ele tinha que se adaptar dentro do que ele era. E aí, o que acontece? Lembra da adaptação? É normal, todo mundo tem essa habilidade e consegue se adaptar. Só que quando chega em casa, nesse caso, o que acontece? O cara já está com a bateria já zerada, né? Porque a adaptação, ela traz um cansaço físico e mental, né? Porque a pessoa é como se fosse um papel, né? Ela está se moldando para um outro papel. E aí ela passa 8, 9, 10 horas fazendo aquilo, quando chega em casa ela quer voltar para si. E aí o que acontece? Esse cara mais introvertido, ele tem uma esposa que é totalmente extrovertida. E aí o que ela quer nesse momento é falar, conversar. Ela quer feedback. E aí o cara que já passou o tempo inteiro se adaptando em falar, em persuadir, em influenciar, em ter contatos, ele não quer mais falar. Ele não quer mais ter contatos, ele não quer mais dar feedback, ele não quer mais nada naquele dia. E aí, do outro lado, tem um cônjuge, uma mulher que, poxa, ela precisa, né? Porque ela, às vezes ela não usou a bateria dela inteira. Então, ela precisa trazer isso para poder ela também ser quem ela é. Só que por falta de conhecimento, falta de entendimento, isso traz muitos problemas, né? E aonde, nesse case, por exemplo, as pessoas elas não conseguem entender, mas a hora que eu trago isso na mesa, eu lembro muito desse casal e, puxa, é até emocionante de lembrar o quão que eles entenderam como eles funcionavam a partir desse relatório da Devolutiva e mostrando. E os dois estavam se adaptando de formas diferentes para tentar agradar um ao outro e só viver em conflitos, em problemas, em dificuldades. E é a hora que você coloca na mesa como um funciona, como o outro funciona, e aí que, poxa, faz todo sentido, né? E aí, às vezes, o autoconhecimento e conhecer o parceiro, conhecer a parceira no dia a dia faz com que você respeite mais, né? E aí, esse respeito traz uma convivência saudável, harmoniosa, né? Esse casal, por exemplo, eles tinham muitos problemas os dois trabalhavam juntos durante o dia, em funções diferentes, chegavam em casa e aí, durante o dia, um se adaptava mais do que o outro, chegava no momento de casa, a mulher, nesse caso, ela queria falar mais, que ela também era muito mais influente que ele, e ele não conseguia entender, e aí começavam os conflitos. Baseado também nisso, para completar a história, 2 crianças, né? Uma criança super hiperativa, dizer assim, né? Super ativa em querer desfrutar e correr e brincar e atenção, e uma outra mais tranquila, aonde essa criança mais ativa também exigia muito do pai, que já estava sobrecarregado do dia, né? Pela adaptação que ele fazia de forma comportamental, também não conseguia ter mais a paciência de lidar com uma filha, no caso, a filha mais velha. E aí, nesses momentos da noite, né? É onde ele se irritava, acabava sendo agressivo, né? Tanto com a criança, com a esposa. E aí, no momento da devolutiva, eu me lembro onde eu coloquei na mesa o que era cada um. E aí começou o marido, que era bem, vamos dizer assim, mais agressivo, né? Nesse ponto, ele começou a chorar. E ele entendeu o que estava acontecendo com ele. E aí ele começou a pedir perdão, porque para a esposa que ele acabava pela irritação, pela falta de paciência, ele não conseguia ouvi-la. E aí ele era agressivo, era arrogante, era prepotente, enfim. E ela também, por si só, não conseguia entender esse comportamento dele. Trazia na mesa durante o dia, a noite, tudo para poder lavar a roupa suja. E isso só afetava, só piorava a situação deles.
E aí, a hora que eu coloquei isso na mesa, ele começou a pedir perdão. Foi muito legal, né? E eles já estavam praticamente para se separarem, isso é real. E aí eles começaram, naquele momento ali, a se unir, se reunir. E até hoje eu vejo assim, eles, né? As pessoas mais próximas falam, o que aconteceu? Porque o que mudou, né? E aí a diferença só foi isso. Eles se autoconheceram e conheceram o próximo, no caso deles mesmos, né? O teu cônjuge. Que quando eu faço a análise, eu falo que são 3 fatores extremamente de uma escada, né? O primeiro é autoconhecimento, o segundo é respeitar o próximo e o terceiro é você explorar o próximo da forma com que ele pode entregar mais. E aí isso cabe totalmente numa empresa, né? Porque quando o colaborador, o gestor, o líder, o empresário se autoconhece, ele passa a entender como ele funciona e aí ele passa também a conhecer como os outros funcionam. E aí dentro disso, o que acontece? Lembra que eu falei aqui, poxa, um cara que é mais conforme, ele tem mais habilidades ou mais aptidão para análise, para organização e tal. E aí você coloca isso na prática, você começa a entender o seguinte, poxa, esse cara que é mais conforme, mais analítico, mais organizado, eu posso passar para eles mais tarefas que tem a ver com isso. Isso cabe dentro de casa, né? Então, normalmente a pessoa que é mais conforme dentro de casa, né, seja um casal, é a pessoa que deve lidar com as finanças da casa, normalmente, né? E aí dentro da empresa é a pessoa que deve ter as funções mais de detalhes, de nível crítico, né? De realmente aprofundar-se em análise daquilo que às vezes é burocrático, que é chato, né? Então, é só um exemplo que dá para conciliar tanto no dia a dia de casa, de família, como também dentro da empresa. Sensacional, Ciro. Sensacional, não é verdade? Bom, estamos chegando ao nosso fim. Poxa, já, cara? Pois é, cara. Já falei pra você que ia passar rápido, né? Estamos quase 2 horas aqui já. E, cara, quero te agradecer demais pela aula, né? Você pode ter salvo algum casamento aqui, com certeza, né? Da pessoa olhar pra si, né? Olhar pros seus comportamentos, olhar pro comportamento das pessoas. Pode ter salvo empresas aqui, né? Que entenderam do comportamento dos seus próprios colaboradores, da contratação, de feedback, de monitoramento, tanto de coisa que falta, né? De melhorar, de criar padrões, processos e tudo mais, cara. Quero te agradecer demais. Você que ainda não se inscreveu no canal, é sua hora agora, né? Clica aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, super importante, você sabe, né? Pra apoiar a gente, né? Se você gostou aí do Ciro, vamos deixar o contato do Ciro aqui no comentário, não, na descrição do vídeo, tá? Vamos deixar aqui embaixo, o pessoal lembrar disso. É isso aí. Né? E é isso, Ciro. Muito obrigado mais uma vez. Uma honra mais uma vez, gratidão por estar aqui, por me convidar, por fazer parte desse palco, por ajudar a servir, contribuir na vida das pessoas, na vida das empresas, né? Porque muitas empresas, às vezes, elas quebram o ciclo de vida justamente por não ter um conhecimento, às vezes, de pessoas, né? Que é o que a gente falou também durante aqui. Tudo no final, ele vai fechar em pessoas, né? São as pessoas que levam o futuro das empresas e o que elas têm produzido e entregue até agora. Então, falar de pessoas para mim é algo que assim, é apaixonante, porque eu sempre gostei muito e por isso eu me aprofundo cada dia mais. Mas o que eu deixo de dica aqui para finalizar, para encerrar às vezes você, empresário, gestor, que tem situações adversas dentro do seu negócio, e às vezes você consegue, pelo teu conhecimento no momento, né, até então, direcionar isso para algumas pessoas e olha um pouco mais para si, né? Faz uma autoanálise de você mesmo e aí, baseado no que a gente viu aqui, entenda se você ainda pode melhorar, né? E eu posso te dizer que todos nós podemos melhorar, né? Às vezes é só o fato de você se observar, se analisar, automaticamente você já consegue produzir melhor, entregar melhor.
E quando você olha para as pessoas e procura culpados, olha para você e vê o quanto você já está no seu limite de responsabilidade, né? Então, a gente não entrou no mérito, a gente pode marcar um outro podcast aí para falar de autorresponsabilidade, que aí já traz muita coisa, que é onde você para de julgar as pessoas e começa a julgar as ações, as atitudes, né, das pessoas que fazem determinados trabalhos, e aí você pode entender que, poxa, eu não vi isso, e tal pessoa não tem tal habilidade, e outra tem tal habilidade. Às vezes, se você mexer, eu falo assim, dança das cadeiras funciona muitas vezes e tem um custo muito menor para o empresário do que você dispensar, demitir, mandar embora e contratar alguém para um lugar de volta daquilo que às vezes nem você sabia qual seria o melhor comportamento. Sem entender. Exatamente. É isso aí. Legal? Então tá bom. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Deixe seu like, se inscreve e é isso aí. Até a próxima. Yes!